Oi, turma, a gente vai fazer aqui um resuminho de tudo que a gente viu. A gente começou o semestre falando sobre a célula vegetal e a gente viu que essa célula ela vai ter todas as organelas que tem numa célula comum, então ela tem o núcleo, o retículo endoplasmático rugoso, tem mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, todas essas organelas. E ela apresenta algumas organelas que são peculiares, como essas três que eu desenhei aqui, que são a parede celular, o vacúolo e o cloroplasto. A gente viu que tem vários tipos de plastídeo, né? O cloroplasto é um desses tipos. A parede celular, a gente viu que pode ser primária, que é essa mais externa, e internamente a ela, de acordo com o desenvolvimento da célula, pode se formar a parede secundária. E a gente vai falar um pouquinho também sobre os tecidos vegetais. Antes, um detalhe aqui na nossa célula vegetal. Bom, os tecidos vegetais, a gente viu que a gente tem os tecidos meristemáticos e os tecidos do corpo da planta. Os tecidos meristemáticos são o promeristema. Aí a gente tem os tecidos meristemáticos primários, que são o procâmbio, a protoderme e o meristema fundamental. A gente tem também o caliptrogênio, que é um tecido meristemático primário que aparece só na raiz. Os tecidos meristemáticos secundários são o câmbio e o felogênio. Falando dos tecidos do corpo da planta, a gente vai ter os tecidos primários, que são xilema e floema primário. A gente tem a epiderme e a gente tem os tecidos fundamentais, que são o parênquima, o colênquima e o esclerênquima. Tecidos secundários do corpo da planta vão ser xilema e floema secundário e a periderme. O caliptrogênio é o tecido que forma a coifa lá na raiz. O meristema fundamental forma os tecidos fundamentais, a protoderme forma a epiderme, depois forma o felogênio, que forma a periderme, e o procâmbio forma xilema e floema primário, depois forma o câmbio, que forma xilema e floema secundário. Quando surge floema e xilema secundário, ao longo do desenvolvimento desse vegetal, vão se manter os dois tecidos, tanto primário como secundário. Em compensação, com relação à epiderme e à a periderme substitui a epiderme, quando o desenvolvimento do crescimento secundário. E os tecidos meristemáticos não possuem crescimento secundário. A gente viu que, né, os tecidos vegetais, eles são o quê? São conjuntos de células. E o conjunto de tecidos forma os órgãos, que podem ser vegetativos ou reprodutivos. Então, aqui, fazendo para vocês o desenho de uma planta, uma árvore. E a gente vai ter, dentre os tecidos vegetativos, as folhas, os caules e as raízes. A gente já fez um resumo disso na aula e viu que as raízes podem ser pivotantes ou fasciculadas, né? Ter uma raiz principal ou ter apenas aquela raiz cabeleira que a gente diz que são várias raízes adventícias.
E quanto ao habitat, também pode ter uma classificação. O caule, ele pode ser monopodial ou simpodial, com relação às suas ramificações, ou também quanto ao habitat. Então, a gente pode ter, né, quando a gente fala em habitat, a gente está falando de estruturas subterrâneas, estruturas aéreas ou estruturas aquáticas. E quando a gente fala das folhas, a gente pode ter classificações quanto à duração dessas folhas, quanto à filotaxia, ou seja, como que essas folhas estão dispostas no caule. A gente viu que elas podem estar alternas, que elas podem estar opostas ou verticiladas. E existem várias classificações quanto ao limbo, são mais de 8 tipos. Então, como tem essas várias classificações, deem uma olhada naquele esquema que a gente fez na lousa, numa das nossas últimas aulas presenciais, onde a gente falou desses órgãos vegetativos. Sobre os órgãos reprodutivos, a gente falou, ainda não, vamos falar aqui então só dando um detalhe, mostrando o que a gente viu de órgãos vegetativos. Agora sim, falando de órgãos reprodutivos, a gente vai falar sobre as coisas que a gente viu na nossa última aula, que já foi online. Então, os órgãos reprodutivos quem são? São flores, frutos e sementes. Se a gente for começar falando das flores, fazer aqui um desenho da flor para vocês. Então, mostrando todos os verticilos que a gente tem. Lembrando que a gente pode ter verticilos florais estéreis e verticilos florais férteis, ou seja, os que vão estar relacionados com a reprodução, a fecundação propriamente dita, e os outros que são verticilos que auxiliam nesse processo, atraindo polinizadores e protegendo as outras partes da planta. Então, a gente tem aqui nesse desenho o que seria o pedicelo, que liga essa flor ao caule, o receptáculo, de onde saem as outras peças florais, as sépalas, o primeiro verticilo estéreo, as pétalas, segundo verticilo estéreo, o gineceu, o verticilo feminino, fértil, e o androceu, que é o masculino, fértil. Vejam todas as partes que compõem o gineceu, as partes que compõem o androceu, que isso é super importante. Dentre as classificações das flores, a gente vai poder classificar quanto a elas, a sexualidade delas, quanto a elas serem solitárias ou inflorescências, quanto aos verticilos estéreis. A gente vai poder classificar diversas formas. Então, quanto à junção de sépalas e pétalas, gamopétala, dialipétala, quanto à presença, clamídia, monoclamídia, quanto ao número, se são trímeras, tetrâmeras, pentâmeras, e quanto à simetria, actinomorfas, zigomorfas. Tem as classificações do gineceu. Então, a posição, a soldadura desses ovários, como que é, o número de lóculos, o tipo de placentação. A gente também pode ter uma classificação quanto ao androceu. Ixi, meu cabelo descabelado aparecendo aí para vocês. Então, quanto ao gineceu, a gente vai poder ter classificações. Quanto ao androceu, perdão. Então, quanto ao tamanho, a soldadura, a posição, a inserção das anteras no filete, a abertura das anteras. Então, aqui um detalhe da classificação de flores. Aqui, essa parte, tive um problema aqui com o vídeo, o desenho já está feito ali. Vou dar um zoom ali, para a gente olhar um pouquinho.
Então, aqui a gente está vendo o ovário que se desenvolveu no fruto e o óvulo que se desenvolveu na semente, mostrando as partes da semente e do fruto. Vejam isso com atenção na nossa última aula, que foi online. Então, os frutos, né, são o pericarpo, separado em endocarpo, mesocarpo e endocarpo. A gente vai poder classificar os frutos quanto à consistência desses frutos, quanto à quantidade de sementes que esse fruto apresenta. A deiscência, isso significa a abertura, né? É um fruto que se abre sozinho, é um fruto que permanece fechado com as sementes lá dentro durante o amadurecimento, ou também quanto ao número de ovários. Já as sementes, elas vão ser compostas por um tegumento que veio da parede do óvulo, o embrião, que veio da fecundação de um gameta masculino com a oosfera, e o endosperma, que veio da fecundação de um gameta masculino com os núcleos polares dos óvulos. Então, as sementes a gente vai poder classificar quanto à consistência do tegumento, a presença desse tegumento, ao tipo de substância que forma o endosperma, ou ainda podem haver outras classificações. É importante dizer que aqui a gente não está vendo todas as classificações possíveis, pois, como vocês viram nas últimas aulas, são muitas as classificações. Aqui a ideia é dar subsídios para vocês começarem a entender como são essas classificações e isso auxiliar quando vocês forem identificar uma espécie. Então, aqui olhando um pouquinho no detalhe, a classificação de sementes e frutos. E era isso que a gente tinha para ver hoje. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Até a próxima aula.